Tem uma trajetória de basicamente 6 anos, especialmente na área administrativa, relacionamento, passando por grandes organizações, sempre com foco em entregar a melhor experiência e superar as expectativas do cliente. Sou um solucionador de problemas e gosto de desafios. Por 5 anos, dedicada a entender indústrias, fazendo levantamento de dados, desenvolvimento de produtos e entendimento de ferramentas de qualidade, junto a diversos temas de engenharia de produção, até que não se sentia mais preenchida com aquilo. Decidimos criar o Pinhoncast, um meio de comunicação e curiosidade para todas as pessoas que querem aprender sobre os mais diversos assuntos. Entender como tudo começou, como foi a jornada do herói e como todo esse conhecimento pode ser replicado. E você pode estar nessa cadeira nos nossos próximos episódios. Oi, meus pinhãozinhos, tudo bem com vocês? Como sempre, a gente espera muito que sim. E antes de apresentar o nosso convidado, que vocês já estão vindo aqui embaixo, mas de qualquer forma, né? Se inscreve no canal, deixa seu joinha, segue a gente nas outras redes sociais, manda pra quem mais quer ver essa conversa maravilhosa. E eu vou apresentar agora o nosso convidado para vocês. Pastor Biga, maravilhoso, veio aqui conversar com a gente. Além de pastor, ele é palestrante, produtor de conteúdo digital e escritor. Já deixou alguns livros maravilhosos aqui pra gente, que a gente vai conversar sobre. Alexandre, meu sócio, e eu, Juliana. Pastor, por favor, se apresente pra gente. Legal. Pessoal, primeiro, obrigado, né? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, Juliana, Alexandre. Sou pastor da Igreja Bola de Neve, aqui em Curitiba. Sou responsável pela implantação dessas igrejas no Paraná, Paraguai e Colômbia, somando 80 igrejas. E como ela falou, né? Escrevo livros, estou para lançar meu 26º livro em novembro e tenho todas as manhãs um conteúdo no Instagram. E é um prazer, né? Amo fazer isso, amo falar sobre o assunto que a gente vai falar. Eu nasci para isso, empolgado ao máximo, e é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Muito obrigada, a gente que agradece. Obrigado, pastor. E gente, boa noite para vocês também. Pastor, muito obrigado pela presença. Ju, muito obrigado. E fazendo um adendo, pessoal, o pastor também é cidadão honorário de Curitiba, então para nós isso é extremamente importante, é o sonho das Araucárias. Pastor, então muito obrigado e vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Então vamos começar com a parte do... Como que você chegou nessa questão da alta performance, do desenvolvimento humano e como você chegou na questão do pastor também, assim, porque tá tudo meio ligado ali, né? Tudo meio ligado. Na realidade, nós somos seres que nós temos, acreditando ou não, corpo, alma e espírito, né? E mesmo que a pessoa não acredite, isso é uma realidade. E muitas vezes as pessoas, principalmente as cristãs, cuidam muito do espírito, deixando a parte de corpo e alma, né, um pouco de lado. E eu acredito que para tudo na vida a gente tem que ter um equilíbrio. Então, por exemplo, eu não posso ser um bom pastor se eu for um péssimo marido, um péssimo pai ou um péssimo provedor. Então, com essa ideia, há alguns anos eu comecei a cuidar, principalmente do corpo. Quando eu tinha 35 anos, eu falei assim, cara, eu vou chegar bem aos 40. Então eu mudei a alimentação, sempre gostei de esporte, fui profissional de skate durante muitos anos, disputando fora do Brasil e tal. Mas eu comecei a cuidar bem do corpo com 35, cheguei bem nos 40. Nos 40 eu falei a mesma coisa, vou chegar bem nos 45. E agora, dia 9 de outubro, eu fiz 47, então eu tô rumo aos 50. E como isso ajuda, porque quando você cuida da sua alimentação, cuida de exercício, você tem uma coisa que é muito importante para a gente conseguir ter uma vida melhor, que é disposição. Às vezes eu vejo pessoas mais novas do que eu indispostas, não tem vontade de acordar de manhã, não tem vontade de fazer nada e cansado você nunca vai ser produtivo. Então, quando a gente começou a ver essa área linkada com a parte espiritual, eu falei, puxa, falta uma, que é a parte emocional. Foi aí que nasceram os livros, tenho uma experiência bem legal quando começaram os livros, porque eu sou escritor há 6, 7 anos, então não faz muito tempo. E de repente, emplacaram os livros, vendendo para o Brasil todo, estou em grandes editoras, na maior editora do Brasil eu faço parte, tenho a minha também. Então assim, é muito legal ver lá no Instagram as pessoas que nunca vi face a face dizendo, cara, o livro tal me ajudou demais. E como eu tenho 25, né, até agora, eu fico vendo assim dos diversos livros. Hoje mesmo um casal veio falando, cara, o livro A Arte do Casamento me ajudou demais. E eu só posso escrever aquilo que eu tenho autoridade para falar, né? Com certeza. E na parte do casamento foi muito legal, porque eu tô com 22 anos, meu filho me ajudou aqui. 22 anos de casamento, mas os 7 primeiros anos eu não sabia se estava casado com uma mulher ou com Saddam Hussein.
Porque a gente teve... Uma briga, Não, digo uma guerra. era briga, não. uma pequena guerra. Porque minha esposa era muito brava e eu era muito imaturo. Então essa combinação virou uma bomba. Só que a gente olhava um pro outro e falava assim, cara, a gente não vai se separar, a gente se ama, a gente precisa acertar isso. Tudo bem, demorou 7 anos. Só que hoje nós estamos 22 juntos. Então essa diferença do 7 para cá, a casa ficou tão boa que na época nós tínhamos um filho, agora temos 4. Então, aquilo que a gente aprendeu virou um livro. E isso eu posso ajudar outras pessoas a superarem essa questão também. Então eu sou muito grato a Deus por me dar essa possibilidade de ajudar outras pessoas. Com certeza. E qual que é o segredo para você ter um bom casamento? Por que eu tô te perguntando isso? Porque eu vejo que hoje eu tenho um relacionamento que eu considero muito bom. Eu tô 4 anos com meu namorado, mas eu vejo que as pessoas hoje não querem levar um relacionamento a sério. É tipo, quebrou, jogou fora, não tenta consertar. Então, qual seria a virada de chave para você conseguir ter um bom relacionamento? Jóia, não existe uma chave só, né? Você precisa aplicar várias coisas, mas acho que a principal é uma das que eu mais usei naquela época e que a minha esposa também usou, é o tal do respeito. Por quê? Porque eu sou diferente dela. Então, se a gente for olhar para a parte de desenvolvimento humano, eu sou muito sonhador e ela é muito pé no chão. E isso deu muitos conflitos no começo. Hoje, essa química ficou tão legal porque ela diz assim, amor, você sonha e eu pago o teu sonho. Então ela cuida das finanças lá de casa, a gente prosperou por causa disso porque ela sabe lidar com números, eu não sei. Eu trabalhei muitos anos com arte, fiz grafite durante muitos anos, 14 anos. E você conhece algum artista que morreu rico? Todo mundo ficou rico depois da morte. Sim. Por quê? Porque o artista não sabe vender. E por que ele não sabe vender? Porque é muito fácil. Para mim, pintar uma parede era fácil demais. Eu pintava uma parede gigante em 1 dia, 2 dias. Ela não, ela veio do comércio. Então ela viu o valor aonde eu não vi. E aí entrou o respeito. Que ao invés de eu dizer assim, não, eu sou o homem da casa, eu vou vender, eu olhei para ela e falei assim, ela falou para mim, quer que eu venda um desenho teu? Isso eu tô falando lá atrás, né? Na época eu tinha até cabelo. E aí ela chegou e vendeu um desenho, na época, eu tô falando de 20 anos atrás. Ela falou assim, deixa eu vender um desenho teu. E na época, um desenho que eu venderia por R$30, ela vendeu por 300 e a pessoa pagou rindo. Eu falei, caramba, tem alguma coisa aí. E esse respeito foi nos ajudando. Ela a respeitar o meu jeito de ser, porque minha cabeça é muito de arte e ela é muito pé no chão. E o respeito trouxe química. Então depois que ajustou, não foi fácil, mas depois que ajustou, uau, a gente usufrui dos benefícios. Então o respeito eu acredito, porque o respeito ele vai ser entre marido e mulher, mas também com os filhos. Com certeza. Cada um tem nossos filhos, eu tenho um de 20, uma de 14, um de 10 e um de 4. E cada um tem uma personalidade. Completamente. Então se eu quiser que o meu de 20 faça o que eu faço, eu vou perder o coração dele, porque eu não vou respeitar a individualidade dele. Então essa palavra eu acho que ajuda demais a ter relacionamentos sadios. Isso não só casamento, mas amizades, Sim. Trabalho. Ter respeito pela pessoa. Sim. E empatia, você acha que entra também? Total, né? Eu faço muito treinamento de equipe. E eu tenho um treinamento chamado P300, que a ideia é o seguinte, todo dom que eu não tenho está em alguém do meu lado. Com certeza. Muito bom. Então, assim, qual é o meu desafio como um empreendedor? Descobrir qual é o seu dom e trabalhar juntos. Então, ao invés de... E hoje não é isso que a gente vê, né? A gente vê o quê? Ah, você tem um talento que aparece mais do que o meu. Deixa eu empurrar ele pro lado, senão a sua luz vai me ofuscar. Sim. E isso é um suicídio em relação ao empreendedorismo, porque, cara, você faz bem uma coisa que eu não faço. Só que eu faço uma bem que você não faz. Exatamente. Vamos junto naquele objetivo? Agora, ter essa consciência, Ju, eu acho que a pessoa tem que ter, além do respeito, uma identidade muito bem firmada, né? Tipo assim, cara, eu sei quem eu sou e não importa o que você faça, se você faz aparece mais do que eu. Mas eu sei quem eu sou, então vamos nos ajudar. E esse seria o meu desafio nesse treinamento. Estou viajando o Brasil inteiro, literalmente, de norte a sul, dando esse tipo de treinamento, porque é muito chato você ver equipes desmoronando, famílias desmoronando por simples, pura competição. E até em um dos livros eu falo sobre isso, que uma das formas da gente não se frustrar na vida é evitar comparação. Cara, nós não somos iguais, não tem como, né? Se todo mundo fosse careca, usasse óculos e torcesse pro Palmeiras, o que seria?
né, dos outros times. O que seria do mundo, na verdade, né? Como que é? O que seria do mundo, na verdade, né? Só palmeirense não dá certo. É verdade. Pastor, me diz uma coisa agora, de todas essas situações que nós temos passado aí, né, pandemia e tudo que a gente acaba vendo aí que não agrega para ninguém. Como a gente consegue ter foco nas coisas e como não deixar, como ter uma mente blindada para tudo isso? Como a gente consegue ter uma mente blindada para que essas situações externas não tomem a gente, né, não peguem a gente assim? Posso pegar um livro ali? Por gentileza. Obrigado pela passada de bola. Esse aqui é meu 25º livro, Mente Blindada, O Poder dos Pensamentos para uma Vida Relevante. Por que eu escrevi esse livro? Vamos lá. Desde que entrou a pandemia, a gente ouviu muitas notícias ruins, mas na realidade foi um bombardeio de notícias ruins. E a notícia ruim, ela nunca vai parar, porque ela mexe com a nossa dor, gera comoção e aumenta a audiência, levando os lucros. Então nunca vai parar. Então a questão nunca é as notícias que a gente vai ouvir, mas o que eu permito que entre na minha mente. Porque o que eu acredito, tá? E que é uma máxima. Todo pensamento vira um sentimento e nos leva a uma ação. Então ninguém vai ter uma ação sem pensar antes. Eu vou sair de casa e eu vou fazer tal coisa errada. Não, o cara pensa, aí ele sente, aí ele faz. Então se eu quero evitar as más ações na minha vida, eu preciso cuidar daquilo que entra na minha mente. E como é que eu cuido? Puxa, filtrando. Eu passei muitas vezes por canais de informação que eu falei, cara, isso não está fazendo bem para mim. Então, é aquela questão, eu preferi ser um desinformado do que um mal informado. Naquele período ali. Uhum. Mas eu busquei fontes que me traziam inspiração, porque assim, para todo lado, para toda notícia ruim tem uma notícia boa. Para todo lado negativo tem um lado positivo. A bateria do carro funciona com os dois lados. Então, o copo está meio cheio, mas está meio vazio. Um poeta uma vez falou assim, que duas pessoas olham pela mesma janela. Um vê as estrelas e outro vê a lama. Respondendo a sua pergunta, eu acho que a ideia é proteger a nossa mente para ver as estrelas, para ver o copo meio cheio, para ver assim, cara, o que a gente pode ver. Não vou nem entrar em política aqui, mas até nas situações ruins. Vamos voltar no meu casamento. Puxa, 7 anos de muita briga. 7 anos, não estou falando de 7 meses. Foram 7 anos. Eu olhava para minha esposa e falava assim, um dia a gente vai dar risada disso. Um dia nós vamos ajudar outros casais a superarem suas dores. Ela olhava para mim, eu olhava para ela e falava assim, você tem que acreditar nisso. Bom, 22 anos se passaram, né? Então, ajudou? Hoje nós ajudamos? Sim, mas lá a gente tinha que ver o lado positivo. Lá a gente tinha que falar assim, cara, tá difícil, tá dolorido. E é igual a pandemia, cara. Eu tenho um café aqui em Curitiba. Eu abri o café em janeiro de 2020. Nossa, então, você imagina, março fechei. Meu Deus. Aí abre, fecha. Aí vai para banco, e aí vai para outro banco. E aí nós estamos, tipo assim, nós não fechamos. Porém, qual é a ideia que nos faz permanecer? Cara, o Brasil está mudando. Estamos saindo dessa pandemia. E daqui a pouco vai romper. Uhum. Agora, eu poderia fechar também. Então, eu acho que cuidar dos nossos pensamentos e tentar ver, nós vamos ver sempre os dois lados, mas tentar ter esse equilíbrio de, cara, aqui tá ruim, mas qual é a notícia boa que pode sair daqui? Isso nos ajuda a ter esperança. Aqui em Curitiba a gente trabalha muito com isso, né? Quando tá muito quente, a gente pensa, cara, que bom que viesse aquele friozinho. Aí quando vem esse frio que veio esse ano, cara, eu fui fazer aeróbico de manhã, de repente eu olhei no celular, menos 3 graus. Falei, o que eu tô fazendo na rua com menos 3? Que esquente um pouquinho, aquela esperança de que vai esquentar, vai melhorar, agora é a esperança, vai chover. Mas aí quando chove demais, meu Deus, tô virando sapo, né? E essa esperança a gente tem que levar para a vida em relação aos pensamentos. Existem notícias ruins, mas existem notícias boas também. Muito bom. E, pastor, agora nesses momentos difíceis, né? Ainda mais o pastor como empreendedor agora do café, eu até não sabia, que é um momento difícil, e como foi tomar uma decisão difícil em tempos difíceis também? Como foi isso? Quando você tem duas decisões, não é a palavra decisões, mas eu tenho que escolher entre duas coisas ruins, não, entre uma coisa ruim e uma coisa boa. Qual que a gente escolhe? A boa. A boa. E quando as duas são boas? Esse é o momento da decisão difícil. Né? Então, aí a questão é de prioridades. Boa. Qual é a sua prioridade naquele momento? Então, ao invés de eu olhar
puxa, a pandemia entrou, cara, a vida só vai voltar ao normal em 2022. Ninguém acreditava que isso ia ser real, né? Ao invés de olhar em 2022, cara, deixa eu olhar qual é a minha prioridade nesse mês. E o que eu fiz muito assim que entrou a pandemia. Eu fui para as redes sociais até para ajudar o pessoal da igreja a dar uma palavra de esperança, porque estava todo mundo desesperado. E a gente começou, e isso aí, tá todo dia, eu continuo no Instagram até hoje, às 7 da manhã, no meu Insta. Vou fazer um jabá aqui, Marcelo Bigardi. Eu tenho um período de oração e depois eu trago uma palavra, que é o Pense Nisso. E depois eu subo só o Pense Nisso, que é uma palavra sobre motivação mesmo. E o que eu comecei a falar? Eu falei assim, gente, peçam a Deus ideias criativas. Cara, dinheiro não cai do céu, e eu sei disso. Sim. Porém, as ideias que trazem dinheiro caem. Então, peça ideias. E a gente começou a ver, cara, chovendo ideia. Eu tenho uma amiga que ela era dona de uma loja de shopping, ainda, e aí fecha os shoppings. Ela olha e fala assim, cara, eu não queria mandar meus funcionários embora. E aí ela começou a ligar para os amigos dela que tinham lojas no shopping, tem o grupo do WhatsApp. Gente, ela é oriental, então ela é toda caprichosa no que faz. Eu vou começar a vender fruta e verdura e legumes aí para vocês. Vocês querem? Pô, você é de confiança, vem no meu condomínio. Aí não abriu um negócio. Olha só. E assim, hoje ela tem 3 negócios, né? Porque o shopping voltou, isso aqui tá bombando, e uma casa que eles tinham no litoral, o marido dela falou assim, cara, eu mal tô indo pro litoral, colocou para alugar no Airbnb. Esse da Airbnb, e começou a dar lucro também. Ou seja, de um negócio que ia parar, hoje são 3 faturando, mas durante a pandemia, 2 sustentaram eles. Então essas ideias criativas, quando é que elas vêm? Quando você coloca o foco. Cara, eu preciso de uma ideia criativa para hoje. E eu vi isso acontecendo, nasceram cursos, nasceram livros, nasceram ideias que, puxa, a internet, meu Deus, como nos ajudou, né? Muito. Muito. E vem ajudando ainda, né? Tipo, só não acho que não quer. Eu sou dessa opinião, só não acho que não quer. Lógico, é muita informação, é muita coisa e é muito charlatão também. Sim. Eu admito isso. Sim. Mas eu acho que se você quer realmente uma coisa, você acha pessoas de qualidade falando sobre isso. E já puxando esse gancho, como que você diferencia uma pessoa de qualidade para te ensinar? Você é uma pessoa que ensina muitas pessoas de diversas formas. Então, no seu nicho, com certeza absoluta, tem muito charlatão. Eu conheço charlatões do seu nicho. Sim. E como que você diria para o público dividir essa parte? Porque às vezes a gente vê tipo aqueles negócios de arraste pra cima e fique milionário. Isso não existe. Isso não existe. Só que muita gente vende isso. Por quê? Porque dá dinheiro pra eles que estão vendendo. Total. E como que você faz essa diferenciação? Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. Exatamente. E eu não adquiro de quem não tem uma história. Uma boa história, por sinal, ainda por cima. Todo mundo tem uma história. Então é simples. Conheça a história. Gente que aparece e desponta, a mesma velocidade ela diminui. Com certeza. Então, no meu caso, eu escuto pouquíssimas pessoas. Eu leio muito livro, mas eu leio autores. Então, eu tenho, se você olhar no meu Instagram, você vai ver um monte de livro atrás, mas a maioria são de caras assim que a história respalda, cara. Ele tá falando uma coisa que ele vive, né? Então, tem que tomar cuidado? Tem. Em todas as áreas. Porém, a história fala, né? A história não é o que um tá falando. A história é o que a pessoa viveu no passado, as pessoas que ela anda, o que... Tipo, é muito fácil eu pegar, poxa, acabei de te conhecer. Quem é você? Eu vi umas 3 notícias ruins suas e já formei uma opinião. Isso não é saber da história. Sim. A história é muito maior. Então, eu uso isso. É excelente, na verdade, né? O que todo mundo deveria fazer. E quem não expõe a história? Mas é difícil, sabe? Já ouviu falar aquela história de que notícia ruim corre rápido? Com certeza. O cara pode não expor, mas alguém denunciou. Sempre, né? Alguém vai falar assim, cara... Por isso que eu tô te falando, nem todo mundo te ama, nem todo mundo me ama. Então sempre vai ter um falando, puxa, eu não gosto dele e tal. Mas eu estou 17 anos, por isso que eu sou cidadão aqui de Curitiba. Eu não sou um aventureiro, né? Estou há 17 anos, abri uma igreja com o nome de sorveteria. Tipo, Bola de Neve. Quem que vai dar moral para um moleque que chega aqui e na época ainda andando de skate, ainda fazendo grafite, isso não vai dar em nada. E eu falava pro pessoal, gente, me dá 10 anos. O pastor falou no último culto ali na bola, tava lá, né? O pastor falou disso aí. Eu falei assim, mas eu falava isso lá 17 anos atrás. Eu falava assim, cara, me dá 10 anos.
Olha a minha cabeça, eu já falava assim, eu não quero que você me julgue daqui a 1 ano, e dá 10. Se daqui 10 anos eu não estiver na cidade, eu fui um charlatão, eu passo um aventureiro. Mas se eu tiver, vai ser diferente. Bom, esse mês eu tô fazendo 17. Então... Quase dobrando já. Pois é uma história. Então não tem como esconder isso. Você lida com pessoas, né? E a internet, qualquer coisinha que você coloque ali, você já descobre um pouquinho da história da pessoa, né? Com certeza. Posso? Fica à vontade. Eu achei que você ia continuar. Como que surgiu a ideia de criar uma igreja? Ainda mais, assim... Com esse nome, né? E não só o nome, mas pela pessoa que você é. Não teve muito preconceito? Eu não estou te julgando, tá? Mas eu entendo que quando você quis fazer isso, com certeza teve preconceito. Mas a realidade, sabe, Ju, é muito legal isso, porque Deus me criou para ser um cara que aguentasse pancada. Excelente. Então vamos lá, deixa eu te explicar. Com 13 anos de idade, eu tenho 47, então faz a conta. Com 13 anos eu comecei a andar de skate. Hoje, skate é esporte olímpico. Hoje a galera tá... A Raíssa ganhou medalha de ouro, né? Prata. De prata. A Raíssa e todo mundo e tal. Lindo e maravilhoso. Na minha época, eu era vagabundo. O pessoal me julgava. Com certeza. Vagabundo, maloqueiro e maconheiro. Eu nunca usei drogas, sempre trabalhei, sempre estudei. Com 16 anos eu me converto. Tenho uma experiência com Deus muito forte e que mudou o rumo da minha vida. E aí isso aí não vai dar em nada, fogo de palha e tal. Passa um tempo, eu começo a trabalhar com grafites. E no skate eu queria ser profissional. Você não vai ser profissional nunca. Poxa, me profissionalizei, corri campeonato fora do Brasil, foi bem legal. Mas aí comecei a fazer grafites. Isso é coisa de vagabundo. Sustentei minha família 14 anos com grafite. E aí me convidaram para entrar na Bola de Neve. E a mesma coisa. Cara, isso aí não vai dar em nada, vai derreter. E foi muito legal, porque dentro de mim eu já tinha esse suporte para aguentar pancada. Mas como é que foi a história? A história foi o seguinte, desde que eu comecei a andar de skate, com 13, com 16, eu entendi que eu podia ajudar pessoas a terem uma experiência com Deus contando a minha história. Mudar assim o rumo da vida, mas usando o esporte. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer várias apresentações e como profissional sabia andar de skate bem. Então eu fazia a apresentação e aí no final eu pegava o microfone e contava um pouco da minha história. Nessa, uma menina lá em Ponta Grossa falou assim, cara, se essa história é real, eu vou casar com ele. Casou mesmo, né? Sério? Minha esposa. Que legal. E aí a gente casou e eu continuei fazendo. E ajudando um monte de menino, porque eu não só fazia apresentação. Aí eu ficava meio conhecidinho ali na cidade, eu chamava os moleques e falava assim, cara, os piá, né? Chamava os piás e falava assim, cara, eu vou ensinar vocês a andar de skate. E eu ensinava os caras a fazer a manobra e tal. Então eu virava assim meio que o padrinho deles. Isso caiu no ouvido de um amigo. O cara que me falou de Deus quando eu tinha 16 anos, estava no início da Bola de Neve em São Paulo. A Bola de Neve não começou aqui, começou lá. E contou a minha história para ele. Ele falou, pô, eu quero conhecer esse cara. Foi quando ele me conheceu e falou assim, você não quer sair de Ponta Grossa e ir lá para Floripa, abrir essa igreja? Aí lá vou eu para Floripa. Então assim, já tinha as costas largas de tomar pancada e não me importava. Só que qual que foi a questão mais legal? É que a gente via as pessoas mudando de vida. Tipo, o cara que tava... A gente não é uma igreja focada para quem usa droga. Sim. É uma igreja focada para quem... Assim, nós temos uma... Eu sou um cara novo. Sim. Então assim, a gente tem uma linguagem diferenciada para essa galera mais nova. Mas vai muita gente com experiências assim pesadas de vida. E o cara começava a mudar. Muda um, muda dois. Aí o pai começa a ver, caramba, meu filho mudou, onde você está indo? Daí o pai vai e de repente vira essa avalanche que virou hoje. Sim. Então, contra fatos não há argumentos. Aquilo que as pessoas falavam no início que não tinha uma história para falar, eu segurei de boa, porque eu já tinha aprendido a segurar essas críticas. Porém, a história veio falando. Então hoje o pai, os avós, tanto é que a gente teve que fazer, a gente parou por causa da pandemia, um culto para os avós, com um som mais baixo, 1 horinha só de culto, porque os avós falaram, meu filho, meu neto mudou e eu quero ir para essa igreja. Só que é muito alto o som, tá bom. Vamos abaixar um pouquinho. Aí nós mudamos. Mas foi toda essa história. Deus nunca chamou alguém para fazer algo sem preparar ele antes, né? Com certeza. E no meu caso ele usou o skate, ele usou o grafite para preparar o coração para críticas. Mas a crítica é muito legal quando você sabe absorver. Puxa, isso aqui tem razão.
Agora, poxa, isso que tá falando? Aí você olha, quem é que tá te criticando? O cara nem me conhece, então valeu, fala com a minha mão e deixa eu continuar trabalhando, né? Muito E bom. qual foi a sua experiência com Deus que te transformou? Isso que eu pergunto. Legal. Eu tenho uma história assim meio delicada de paternidade e tal, mas assim, amo meu pai, amo, né, não vou entrar em detalhes aqui, porque a internet agora está aberta e é sinistro falar sobre isso. Mas eu me realizava, eu era muito feliz andando de skate. Então, como eu nunca usei droga e nunca fiz nada porque eu queria ser profissional, eu trabalhava para viver de skate. Na época, nos anos 90, tinha uma máxima no skate que era assim: ela me disse, ou eu ou o skate. Hoje eu tenho saudades dela. Então eu vivi essa frase. Cara, eu andava de skate. E um dia eu fui para um acampamento que tinha uma ladeira pra gente andar, e o cara foi muito inteligente ao me convidar. Ele falou: cara, tem duas coisas que você gosta. Tem menina e tem skate. Eu falei: eu vou. E, cara, eu me diverti tanto naquele acampamento sem andar de skate. E eu fui sentindo algo assim dentro de mim. E eu tive essa experiência, porque eu falei assim: Deus, se isso é legal, eu quero sentir isso dentro de mim. E isso eu tinha 16 anos. Tenho 47 e nunca... Esqueceu da sensação. Não, nunca passou. Tu continuou na mesma sensação Na até mesma hoje? até hoje. Sério? Então, assim, eu não tô sendo um fake aqui. Se você me vê no Instagram, você que me vê lá na igreja, cara, eu sou o mesmo, cara. Contagiante. Motivado ao extremo. Eu acordo 4h40 da manhã motivado. Um dia sim, um dia não, para poder ter também um equilíbrio. Mas motivado, porque, cara, eu sei de onde eu vim, sei o que eu tenho que fazer e sei para onde eu tô indo. Então, quando você tem uma visão de vida assim, você fala: cara, eu não tô aqui à toa. Isso me motiva, sabe? É muito legal. Muito bom. Deve ser uma experiência maravilhosa. Nossa, né? e ter esse entendimento aí dos momentos de vida aí, né? Início, meio e fim também, né? De onde a gente quer chegar e tudo mais. É extremamente Sim. importante, né? É porque se você não sabe onde vai chegar, qualquer lugar é bom, né? Qualquer porto lugar é é lugar. seguro. E, cara, por exemplo, eu moro na melhor cidade do mundo, Com certeza. porque é um lugar que é para eu estar. Sim. Então, quando eu morei no Rio, fiquei um ano lá. Lá era o melhor lugar do mundo. Quando eu mudei para Curitiba, em outubro de 2004, e voltei para passar o Réveillon no Rio, eu atravessei a Ponte Rio-Niterói e falei: cara, que lugar estranho. Eu tinha ficado lá um ano, era o melhor lugar do mundo, mas parece que o coração desconectou. E conectou aqui. Então, quando você tem essa ideia de aonde você tem que estar, mesmo por dificuldades, você não fica tirando a raiz do lugar, né? Gente que tira a raiz do lugar nunca... Tira a árvore do lugar, nunca cria raiz. E aí qualquer vento te leva para longe, né? É. E o senhor acredita em destino, pastor? Existe destino? Existe propósito. Vamos lá. Pode ser usar essa palavra também, tá? Então, você entrou num assunto, eu vou ter que falar do meu jeito, tá? Tem um texto que diz que antes que nós nascemos, Deus escreveu todos os nossos dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Então, eu acredito que Deus é o Deus que pega o fim e coloca no começo. Então, como lá, ele desenha uma história e ele coloca no embrião. Só que ele nos dá uma coisa muito legal que é chamado livre-arbítrio. Que é tipo assim: cara, eu tenho uma história para tua vida, mas você tem a liberdade de vivê-la ou não. Durante 16 anos, eu vivi do meu jeito. Com 16, eu fiz uma oração. Eu falei: tá bom, se essa história que esse cara tá falando, que tem um caminho, uma história para mim, eu quero viver essa história. E eu fui alinhando isso. Agora, não foi de uma hora para outra, foi acontecendo situações da minha vida, até o fato de eu mudar para o Paraná. Minha história tinha que ser escrita aqui. Eu casei com uma paranaense, meus filhos são paranaenses. Hoje eu sou paranaense, só que eu morava em São Paulo, então aconteceu uma experiência para eu vir para cá. E eu fui alinhando essa história. Então, quando você encontra essa história, você consegue ter a visão de começo, meio e fim. Então, e nada te frustra. Por isso que eu escrevi um livro, Da Frustração à Realização. Que existe como você não se frustrar. Agora, Biga, você fica triste? Claro. Você fica nervoso? Tem momentos difíceis? Puxa, demais. Mas o que não me deixa parar? Eu sei onde eu estou chegando. Então, existe. Agora, você é obrigado a andar nele? Não. Boa. Entendeu? Então, por isso que eu gosto de andar muito com Deus, porque ele é muito... Ele é cavalheiro. Tipo assim, cara, eu tenho uma vida diferente. Eu tenho uma proposta para você. Quer? Se não quiser, eu não vou interferir, mas seria legal. Então, você vê, quando eu comecei a alinhar, eu não gostava nem de ler.
Como é que um cara que não gosta de ler começa a se apaixonar por leitura, começa a se apaixonar por café, que quem gosta de ler gosta de tomar café, café sem açúcar, né? E aí, de repente, ele escreve um livro, 2, 3, o ano passado eu lancei 7, esse ano eu vou terminar com 5 ou 6 lançados. 5. Então, tudo isso é porque estava escrito aqui, mas eu fui descobrindo no meio do caminho. E aí entra uma questão que é o lance da oportunidade, né? No seu está escrito alguma coisa de oportunidade? A responsabilidade é proporcional à oportunidade, eu coloco. E, cara, oportunidades foram sendo abertas. Uma vez eu tive um grande mentor para escrever livros no início, que foi o Dr. William Douglas. Ele foi até... Ele é um juiz federal, agora ele até foi promovido. E ele me ajudou. Então, assim, eu era só um menino que o conheceu num lugar e ele falou, eu vou te ajudar. E até um capítulo desse livro foi ele que me ajudou demais. Depois até a gente pode entrar nesse assunto. Mas então foi a oportunidade. Puxa, o William Douglas é um cara que escreve muito. E eu fui pra casa dele. Daqui a pouco ele me liga. Faz o curso tal. Oportunidade. Fui fazer o curso tal. Paguei uma grana, fiquei lá assistindo como escrever livros. Aí fui fazer 1, fui fazer 2. E aí você vai pegando experiência, mas eu fui aproveitando oportunidades. Então não é porque Deus tem um caminho que nesse caminho você não vai ter que suar. Então, é para escrever? Vamos escrever bem. Se é para falar, cara, vamos ter conteúdo para falar. Vamos ter autoridade. Eu só posso ajudar pessoas a serem curadas naquilo que eu curei, né? É a dor que eu sinto, a dor que eu curo. Por isso que eu falo de casamento com autoridade, porque, cara, eu sofri nessa área. E por aí vai, né? E você superou essa área, né? Como Sim. todas as outras que você ensina. Sim. E voltando em por favor. Não, pode ir. Por favor. Como que a gente caminha com Deus? Porque eu acho que essa é uma dúvida muito frequente, porque um fala uma coisa, o outro fala outra, e é uma dúvida minha também. Sim. Então, eu queria que você me respondesse. Na realidade, quando Deus quis falar com o homem, ele escreveu um livro. E a minha Bíblia em si, eu tenho várias Bíblias, mas a Bíblia que eu mais gosto de ler, eu até esses dias eu mostrei na internet. Eu amo post-it. Mas assim, só quer me dar um presente e me dá um monte de post-it, sabe? Eu amo. E eu tenho várias ideias, eu vou colocando nela. E a Bíblia é muito louca, porque às vezes... puxa, eu tô convertido desde os 16, tenho 47. Então eu já li a Bíblia 200 vezes. Mas às vezes eu leio o mesmo texto e palavras saem dela. Então, qual é a máxima? Não existe segredo. Cara, tem uma conversa com ele e leia a palavra dele, entendeu? Então, quando eu entrei, eu não tinha ideia. Eu fiz a mesma pergunta para uma pessoa. Falei, como é que eu faço? Ele falou, cara, como é que você falaria com o seu melhor amigo? Eu falei, trocaria uma ideia. Faz isso com ele. Segundo, você não vai entender a Bíblia inteira. Pega o Evangelho de João e lê umas 10 vezes. Porque é a base do Evangelho. Daí eu peguei aquilo do Evangelho de João, lia uma vez. De novo, 2. 16 anos, lembra disso, né? Lá, 3 vezes. Eu falei, cara, não tô entendendo. Aí eu li o Novo Testamento. Então, essa vivência são os primeiros passos, mas assim, não são só os primeiros, é a caminhada, sabe? Entendi. O resto você vai andando e vai tendo relacionamento, mas a oração, que é uma conversa com ele, e a leitura é essencial. Por que às vezes as pessoas saem do caminho? Porque em algum momento ela fala, já li demais, ou já falei demais com ele. E a gente nunca lê demais, né? Nunca fala demais também. E nunca fala demais. É verdade. Pode Ju? ir. Pastor, o poder de ser cativante com as pessoas e contagiá-las também. Como o pastor Biga lida com isso? Porque o pastor leva uma avalanche de pessoas, né? Todo mundo, o que o senhor fala lá na frente, né? Todo mundo sente no coração e se sente emocionado, né? Eu sei que também tem uma palavra, né? Tem tudo, não só o senhor também, como Deus também trabalhando, agindo, né? Mas para o senhor, como é essa questão de cativar as pessoas, né, e ter esse poder assim de onde o lugar que está ser contagiante? Cara, eu só posso resumir só uma palavra: responsabilidade. Responsabilidade. Eu não posso ser uma farsa. E não é porque eu quero... Não existe fãs, né? Eu quero ser bom. Não, cara. Eu sou um cara verdadeiro. Bom. Eu preciso viver essa verdade. Então, eu preciso ser responsável por isso. Então, eu não posso falar uma coisa na frente, daqui a pouco as pessoas falarem, puxa, meu, imagina, eu ser responsável por uma pessoa que fez uma imagem, poxa, esse cara parecia ser um bom marido, mas por que ele deixou a família dele e foi pro outro lado? É uma responsabilidade, né?
Então eu acredito nisso, eu sou muito grato a Deus, sei que não é de mim, é Ele que faz ser isso, porque eu sou só um cara, mas um cara dedicado. Porém, eu tenho essa responsabilidade, sabe? De dar um exemplo. E não é pesado, é a minha vida. Mas o que eu falo pra mim, assim, Biga, seja você. Então, o mais verdadeiro possível. Cara, seja você. Poxa, você discute com a sua esposa? Claro que a gente discute. Só que a gente aprendeu a discutir. Então a gente já não discute na frente das crianças, a gente sabe entrar o respeito. A hora que, cara, não adianta eu falar uma coisa agora. Vamos deixar essa conversa para depois. Na realidade, a gente amadureceu, cara. Com certeza. E o amadurecimento traz respeito, né? Traz respeito e traz, o que eu falei antes, responsabilidade. Cara, eu tenho uma mensagem que eu quero pregar quando eu tiver 80 anos. Já preparado, já. Eu tenho o título dela, que é PMG. Eu quero ter vivido por um princípio, ter sido esposo de uma só mulher e andado com um só Deus, com o G de God, né? Eu tenho 47. Então daqui pra lá, eu tenho que fazer uma coisa que o John Maxwell, já ouviu falar do John Maxwell? Sim. John Maxwell é o cara que eu mais leio, tipo, eu sou fã dele. O John Maxwell, ele conta uma história que eu acho alucinante. Ele diz assim que um dia ele estava no avião e quando ele foi pousar, o avião teve que arremeter. Daí arremeteu e pousou. Aí ele foi o último a sair do avião, chegou lá pro piloto e falou assim, cara, eu sou um escritor muito famoso e eu vim aqui te agradecer por ter poupado a minha vida. Muita gente vai te agradecer por isso, tá? Porém, quando foi que você tomou a decisão de arremeter? Aí o piloto olhou pra ele e falou assim, cara, 20 anos atrás. Falou, como assim, cara? Ele falou, há 20 anos eu tomei uma decisão na minha vida, que toda vez que eu fosse pousar um avião e não tivesse 100% seguro, eu ia arremeter. De lá pra cá, eu só administro a decisão que eu tomei. Então, essa é a questão. A gente não tem problema com decisões que a gente toma. A gente tem problema com a administração da decisão. E aí isso é a responsabilidade. Eu tomei uma decisão, cara, eu vou ter que me manter nela. Eu falei pra minha esposa, eu vou ser fiel a você até que a morte nos separe. É fácil? Não é, mas eu tomei uma decisão. Eu não preciso ficar tomando várias decisões. Eu tenho que tomar. Eu tenho que manter a decisão que eu tomei. Cara, eu decidi ser um cara que ia viver uma verdade. Beleza, mantém. Então, quando vem uma oportunidade que não tem a ver com essa linha, é fácil identificar, né? Eu falo, cara, não é uma verdade pra mim. Obrigado, mas eu não quero. Não se aplica. Não se aplica a mim. Legal. E sobre disciplina? O que você tem a falar sobre isso? Porque tudo isso que você está falando é disciplina pura. Pura. Então, o que você tem a falar sobre disciplina pra gente? Sabe a história que eu te contei dos 35, chegar bem nos 40? Então, o que é a disciplina? A disciplina não é uma pílula, tipo no Matrix, que você toma a pílula vermelha e pá. Não é, são atitudes. A disciplina são as decisões diárias que eu tomo. Então, cara, isso vai da alimentação, isso vai da leitura, do tempo com Deus, dos exercícios. Cara, eu tenho tanta ideia que se eu ficar sentado no computador 24 horas, eu vou ser uma máquina de produzir, tanto livro quanto... Porque eu tenho as ideias, eu te falei, eu tenho um monte de post-it. Mas eu administro. Cara, não é hora disso, não é hora disso, agora é hora do treino. Puxa, agora é hora de me alimentar. Então, eu fico colocando isso e o que eu vejo? A disciplina te leva à realização daquilo que você sonha. Por quê? Porque ela te dá disposição. E é fácil ter disciplina? Não é, mas é extremamente necessário. Porque se você não aprender a pôr a disciplina em prática hoje, um dia o preço vai chegar. E um dia você vai olhar para trás e vai dizer assim, cara, se eu tivesse me mantido, eu não... Sabe aquela história? Se eu tivesse ouvido os meus pais, se eu tivesse feito tal coisa, mas agora não tem mais papai e mamãe, agora é a gente. Então, se não é a gente se impor uma disciplina... Agora, eu tenho um livro que eu falo sobre disciplina, e aí tem gente que pode falar assim, pô, mas deve ser chata a sua vida. Aí que é a pira. Hoje eu mudei de esporte, meu esporte é musculação e eu participo de competição de levantamento de peso, de supino. Então quando a gente treina certinho, a gente come certinho. Mas existe uma refeição que a gente chuta o balde. Não vou falar o nome porque tem gente que critica, né? Quando a gente fala que é a refeição tal. Mas por que isso acontece? Para que o seu organismo ele dê um rebote, né? E ele comece de novo a queimar caloria certinho. E é importante.
E na disciplina você também precisa ter essa quebra, porque senão a vida fica chata. Então, por exemplo, eu não acordo 4h40 todo dia. Porém, eu tenho um dia de folga na minha semana. E eu tenho os meus meses de férias. Então, o que eu faço no dia de folga? No dia de folga, eu tomo café na hora do almoço. Eu durmo até tarde. Eu faço tudo que eu não faço em dias normais. Entendeu? Pra quê? Pra quebrar a rotina. Então, isso me dá disposição no outro dia voltar pra rotina. Entendeu? Porque eu sou um cara que se minha vida for só a mesma rotina, eu enjoo muito fácil. Então eu não sou assim, eu tenho disciplina, mas eu não tenho rotina. Então tem hora que eu falo, poxa, eu vou brincar com os meus filhos, ó, eu tenho que levar ele para a escola. Então eu tenho que ficar administrando, e essa é uma questão muito interessante. Posso entrar nesse assunto? Pode. Cara, isso aqui eu amo. Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, tá? E existe um segredo para você fazer muitas coisas ao mesmo tempo, que é, primeiro, entender que você nunca vai conseguir estar em todos os lugares no mesmo dia. Então, no dia que eu tenho que cuidar da minha família, eu não vou ser um bom pastor. E eu não posso ficar triste com isso. Porém, eu não posso permitir que isso se repita 2 vezes por semana. Vamos na prática. No dia que eu cuido da minha família, no dia da minha folga, vou ficar com a minha esposa, ela não vai pro café, o café é ela que cuida. Eu não vou pra igreja, eu não vou escrever, eu não vou fazer nada. Vamos pro Barigui andar, vamos comer no mercado municipal, vamos fazer coisas fora da rotina. Eu deixei outras coisas de lado. Porém, no outro dia, ela foi pro café, eu fui escrever. No outro dia, eu peguei eles para fazer alguma coisa. E aí eu fico... A ideia é, quando você aprende sobre o equilíbrio, você consegue entender que você não pode segurar as coisas. Líderes centralizadores não conseguem fazer várias coisas, porque tudo depende dele. Então, eu tenho que tocar as coisas que eu faço. Se alguma coisa que eu faço, tanto a editora, quanto as palestras, ou a igreja, se alguma coisa que eu faço, ou o café, está me exigindo demais, são 2 coisas. Ou é uma finalização de tarefa, pô, tenho que terminar um livro, eu abro mão de todas as coisas. Pessoal, durante 1 semana vocês não vão me ver trancado no meu escritório para editar. É finalização. Ou eu contratei a pessoa errada para cuidar para mim. Então, por isso que eu falo muito de trabalho em equipe. Se você tem as pessoas certas, você vai e toca. E para isso tem que ter uma disciplina, porque, opa, hoje é meu dia de folga, mas eu tenho um monte de coisa para fazer. Tudo bem, mas se eu não descansar hoje, eu não vou ter cabeça para fazer as outras. Com certeza. Então, a disciplina não é uma rotina chata. Disciplina é você saber a hora de descansar. Num livro, minha esposa escreve uma parte que ela diz assim, que você não precisa ter dinheiro para descansar. Ah, eu vou descansar quando eu tiver dinheiro para ir para a praia. Não, cara. Você tem um sofá? Deita no sofá, cara. Assiste um filme. Teve dias que eu fiquei com a Vivi, eu levei eles pra escola, a gente ficou das 9, desse friozão que teve, das 9, dia de folga, das 9 da manhã às 6 da tarde, no cobertura assistindo Netflix. Era o nosso dia. Quebrei a rotina. Agora isso eu não faço no outro dia. No outro dia, Netflix, valeu, né? Vou lá meia horinha, mas... E a vida começa a ficar gostosa quando você consegue ter esse nível de disciplina. Fez sentido o que eu te falei? Muito, Total. muito sentido. E sobre liderança, pastor, eu vejo que ser um líder tem que motivar as pessoas, né? Na sua perspectiva, o que é um líder que motiva e como ter uma liderança eficiente também? Cara, liderança não é um cargo que a gente ocupa. Liderança tem a ver com a nossa própria vida, tá? Porque todo mundo é um líder em algum aspecto na vida. Por exemplo, eu acabei de falar para você sobre disciplina, mas eu não posso ir na academia em outro lugar. Sim. Eu não posso ficar lá, cara, o que você está comendo? Até porque eu já fui assim e afastei alguns amigos, porque comecei a ficar meio chato. Sim. E agora, cara, como que você quiser. Mas a liderança é autogoverno, é responsabilidade. Então isso já quebra um tabu. Tem gente que fala, eu não preciso ler seus livros, eu não sou líder. Eu falo, cara, você não está entendendo nada. É verdade. Tipo, tem a ver com a tua vida, melhora no seu autogoverno. Agora, como ser um líder motivado? Um líder motivador. Estando motivado. Eu não posso nunca incentivar alguém a fazer uma coisa que eu não faço, entendeu? Então, eu tenho que ter aquele negócio, eu preciso ser a mudança que eu quero ver. Poxa, eu quero ver um mundo melhor, eu preciso ser um cara melhor.
E para isso eu tenho que olhar para trás e falar, onde estava o Bigard há 10 anos? Pô, onde ele está agora? Qual é o plano de crescimento para a sua vida? Se a gente não tem um plano de crescimento, a gente fica estagnado, né? Com certeza. Deu pra entender? Poxa, maravilha. E como que a gente define um plano de crescimento para nossa vida? Cara, onde você estava 5 anos atrás, onde você quer estar daqui 5 anos? O que você fez para estar de lá aqui, né, de 5 para cá? E o que você vai fazer? Então, é pessoal? Sim. Então, vamos lá. Como eu vou fazer para ser um marido melhor? Porque não é a ter uma... Como é um plano de crescimento? Está em que área? Nossa vida tem várias caixas, né? Como que eu posso ser um marido melhor? Cara, tem livros que falam sobre isso. Eu posso ler, eu posso ouvir podcasts, eu posso ouvir mensagens sobre isso. Então, na academia, às vezes eu estou ouvindo um som, às vezes eu estou ouvindo um podcast. Eu gosto muito do Resumo Cast de livros, então eu ouço um livro e eu tô lá, cara, carregando, empurrando 400, 500 quilos, brincando, sabe? Nossa. Mas eu tô treinando e eu tô alimentando a minha mente também ali. Então, às vezes são assuntos que falam da família, às vezes da parte empreendedora. Hoje eu estava na academia ouvindo algo sobre finanças. Então, se você não se programa a aprender com pessoas, ler livros, você não faz esse plano. Então, é pessoal, cada um vai ter o seu jeito, mas eu acho que livros e ouvir as pessoas que chegaram onde você quer chegar, primeiro tem que saber onde eu quero chegar. Então, ouça quem chegou lá. Tenha humildade para reconhecer, cara, preciso ouvir esse cara. E às vezes, que é a parte mais difícil, Ju, é que esse cara pode ser seu melhor amigo. Você olhar e falar, caramba, você chegou, meu. E chegar e ouvir ele, Então, às vezes o orgulho não deixa, né? o bicho machuca. Você fala sobre várias áreas da vida e eu vejo que as pessoas falam muito de você focar em um único ponto até você conquistar o que você quer. Você concorda com isso ou você acha que ainda tem que manter o equilíbrio? Então, pessoas são pessoas, nós somos diferentes. Sim. Tá? Existem pessoas focadas num objetivo só e Deus as fez assim e se mantém assim. Por isso que nesse livro aqui, ó, licença, da frustração à realização, eu falo no capítulo 1, jamais se compare. Quer acabar com a sua vida, se compare. Porque como é que eu vou me comparar com um cara que ele nasceu para fazer uma coisa só? Cara, não dá, porque eu nasci para fazer várias coisas. E é claro que eu vou diluir o meu foco. Eu vou. Porém, o meu foco não é diluído sem propósito. Ele é diluído em várias coisas, mas todas têm um propósito só. Então, deixa eu deixar mais claro isso. Uma das maiores armas que esse mundo faz em pessoas é colocar rótulos. Você é uma jornalista. Você é um pastor. Você é um advogado. Você é um engenheiro. Ótimo. E se eu for mais do que um pastor? E se você for mais do que uma jornalista? Então não tem problema nenhum em fazer uma coisa só. Se você foi chamado para isso, se dedique. Mas também não tem problema nenhum em fazer várias coisas. Agora, quando eu olho para isso, você tem que achar o quê? Um denominador comum. Então eu vou puxar para o meu caso. Quer eu esteja escrevendo um livro, pregando na igreja, servindo um café no meu café, eu estou proporcionando uma experiência para pessoas. Uma experiência como autor da vida. Então tudo que eu faço aqui, eu estou conversando com vocês, mas tentando proporcionar o quê? Cara, existe uma história para a gente viver com ele. Então tudo tem um propósito. Agora, no meu caso, são várias áreas. Você entendeu? Entendi. Então eu não posso, eu já fiz isso. Eu já permiti que colocassem um rótulo na minha testa e foi ruim. Porque eu me sentia frustrado. Sim. E hoje, quando alguém fala pra mim, não como você, que você perguntou, e foi uma pergunta, mas às vezes vem como uma acusação. Certo. Eu olho e falo, cara, eu não vou dar conta daquilo que você tá achando de mim. Eu vou dar conta pra ele que me fez desse jeito. Então, se eu deixar uma dessas petecas cair, cara, eu não vou mais escrever livro, me ocupa demais. Um dia eu vou dar conta. Sim. Porque eu sei o alcance que ele tem. Esse livro aqui, nós estamos numa campanha de distribuir 1 milhão desses livros. Qual que é a ideia? Eu quero dar na mão de cada policial, cada enfermeira e cada
policial, enfermeira e professor da cidade de Curitiba, estado do Paraná. Eu quero chegar a 1 milhão disso. Então são 1 milhão de profissionais, eu já comecei, eu já estou com 30 mil distribuídos. Mas a ideia é, cara, isso eu paro. Porque alguém disse, você não pode fazer isso, você tem que fazer só isso. Cara, eu vou ser o cara mais frustrado da face da Terra. Então, resumir tudo isso, quem é você? Qual é a sua identidade? Eu tenho um livro chamado, até não trouxe, Identidade, não há competição para quem é original. Vocês devem conhecer centenas de pastores na internet, mas nenhum é igual eu. Não mesmo. Por quê? Porque identidade. Cara, eu sou original. Sou amigo deles, respeito todo mundo, mas eu sou eu. Eu sou o cara que andava de skate, que hoje faz musculação, mas ainda sei andar de skate. Ainda sou divertido. Minha família, quando a gente senta para comer junto, a gente dá risada um do outro. E é muito legal. É um prazer ser assim. Mas já tentaram me colocar num rótulo. Cara, você é pastor, para de usar essas roupas. Cara, eu ando de moto, né? E eu amo andar de moto. Então, para 500 quilômetros, eu não pego mais avião. Eu saio um dia, vou de moto, cara. Pô, mas você não pode ficar andando de moto, é perigoso. Eu falo, cara... Valeu, falou. Eu andei de skate 30 anos, cara, descendo ladeira a mais de 100 por hora. Você fala que moto é perigoso, né? Mas por quê? Porque a originalidade, ela protege o seu coração. E ela te livra do burnout. Sim. Né? Que é um peso, né? O burnout é um peso extremo. Cara, o burnout é quando o seu tanque, no tanque emocional que nós temos, é quando você tem o tanque emocional é o seguinte, você precisa saber o que enche o teu tanque emocional, coisas que você gosta de fazer e coisas que esvaziam. Então, no meu caso, eu gosto de andar de moto, eu gosto de sair com a minha esposa, eu gosto de ler, eu gosto de... Tem algumas coisas que eu gosto de fazer. Quando uma pessoa começa a trabalhar demais, o que ela faz? Ela diz assim, cara, eu estou trabalhando muito, não dá mais tempo de andar de moto. E ele começa a cortar as coisas que dão prazer. O que acontece? O nível de serotonina começa a diminuir. Isso aqui é químico. Vai entrando adrenalina. Sim. Quando você para descansar, você não tem serotonina, você pira. Sim. Então, eu aprendi isso há 15 anos. Aí eu olhei, eu falei, cara, eu preciso aplicar isso na minha vida. E esse tanque emocional alto, ou seja, fazendo coisas que eu gosto de fazer, não me impede de fazer o que eu não gosto, mas me dá força para fazer o que eu não gosto. Então, por exemplo, no meu caso, como eu lido com o meu horário, eu não tomo decisão difícil antes das 10. Eu acordo às 4h40. Porque já sabe que não é o momento. Não, eu tenho meu tempo, eu vou pra igreja, eu oro lá, aí eu vou pro Instagram, faço a minha parte lá no Instagram, de dar a palavra, aí eu vou ler, eu tenho o meu momento. Opa, vamos resolver agora algumas coisas? Então eu me protejo. Sim. Tem gente que já acorda de manhã pegando o celular, vendo conta de banco, respondendo. Cara, chega uma hora que a conta vai chegar. Quem tem 20 aninhos segura a onda, 30, mas depois dos 40 você começa a ficar meio... Sabe o que acontece? O cara enche o saco. Joga o celular na parede, fala, não quero mais isso, não quero mais aquilo. E é ruim, né? É horrível, na verdade. Eu sou essa pessoa, no caso. Mas era nesse ponto que eu queria chegar. Por que eu perguntei? Não quero te colocar rótulo de maneira nenhuma, eu sei que você não interpretou dessa forma. Mas o que eu digo é o equilíbrio, porque a nossa vida é feita de mais de uma coisa. Sim. Então, era esse ponto que eu queria chegar. Tipo, a gente não é só a nossa profissão. E eu falo por experiência própria, porque eu sou muito movida à minha profissão. Muito movida. Eu já fui engenheira e hoje eu sou produtora de conteúdo. Então tem uma grande diferença. E eu trabalho 24 horas por dia. Sim. E não tem como. Você é produtor de conteúdo também, você sabe que é assim. Então, o que eu queria dizer era manter o equilíbrio nas partes que a gente precisa. Eu quero ser uma boa namorada, eu quero ser uma boa filha, eu quero ter uma saúde boa, mas eu só consigo me focar porque falaram pra mim que eu tinha que trabalhar 24 horas por dia para ser uma boa empreendedora. Conseguiu entender o que eu quis dizer nesse ponto? E aí, vamos lá. O que é mais importante pra você hoje? Sua família ou sua profissão? Cara, hoje, a minha profissão. Sua profissão ou sua saúde? Minha saúde. Então, a sua mentalidade hoje vai te prejudicar no futuro. Porque não existe o mais importante, tudo é importante. Sim. Tua família é importante, tua profissão é importante, tua saúde é importante. Aí entra as 3 bolinhas. Joguei 3 bolinhas pra você. Sabe aqueles caras de circo? Que fica jogando as 3 bolinhas? Cara, não tem como deixar uma cair.
Então, assim, você tem que ser uma ótima produtora de conteúdo, senão ninguém vai te assistir. Sim. Mas tem que ser uma ótima namorada, senão você não vai ter uma família. Com certeza. Mas tem que estar viva para isso? Porque os mortos Sim. não louvam a Deus, não vivem, né? Exatamente. Então, cara, essa bolinha é um segredo, cara. Então, por isso que eu falo do descanso. Cara, eu tenho muita coisa para produzir, eu tenho muito conteúdo. Cara, se eu for parar só para falar dos capítulos dos meus livros, eu tenho conteúdo para falar 2 anos. Sim. Mas eu paro, terça-feira, é off. Não produzo. Opa, mas existe exceção? Sim, é exceção. Mas não é regra. Mas não é uma regra. Então eu fico administrando. Cara, eu tento evitar. Lá em casa a gente tem uma regra de não pegar o celular na hora da comida, do almoço. E todo mundo fica se pegando, porque daqui a pouco dá vontade de eu pegar. Daí, não, eu não vou. Daí, ô Lucas, tira o celular daí, eu vivo. Então, assim, a gente tenta ter essas pequenas regras para ter esse tempo, para todo mundo. Que assim, não existe só o meu tanque emocional, existe o tanque emocional dele. Existe o tanque emocional do meu filho de 20 anos. A minha filha de 14 anos gosta de andar de moto comigo. Agora a gente vai fazer uma viagem de 5 dias. Vamos pro Paraguai de moto. Ela era um feriado, ela vai junto. Você imagina uma menina andar quase 2.000 quilômetros na garupa do pai. Ela ama, eu vou ter um tempo com ela. Mas eu tenho que ter um tempo com ele, com o bebê. Então, se eu não tiver essa visão mais macro, o que vai acontecer? Eu vou perder o coração dos meus filhos. Aí eu vou ser um baita de um empreendedor e meu filho, tipo assim, cara, valeu, velho, não quero conversar com você. Então, é só você responder quando alguém te perguntar de novo, o que é mais importante? Tudo, cara. Então, o que eu tenho que fazer com o meu tempo para eu poder ser uma boa profissional? E aí é o tempo, né? Todo mundo tem 24 horas por dia. Pega o tempo e... Sabe quando é que eu gosto muito da Marvel. Oxe. Né? Quando foram chamar o Tony Stark para entrar lá e ele mostraram todo... Ele fez assim, né? Ele pegou e jogou e abriu todas as telas. Uhum. Cara, minhas horas são assim. Eu abro ela. Top, cara. Eu vou cuidar aqui. É uma arte, mas ela tem que ser desenvolvida. Porque eu não quero chegar no final, olhar para trás e falar assim... Que legal, cara, você foi um bom pastor, mas cadê a sua família? Passou, né? Entendeu? Entendi. Isso até no esporte. Se deixar, cara, academia pra mim é um prazer. Eu fico 3 horas na academia brincando. Mas eu tenho que me disciplinar a ficar 1 hora. Entendeu? Por quê? Porque essas outras 2 horas... E aí um dia o cara ficou bravo comigo. Pô, quis conversar com você na academia e você não me deu atenção. Eu falei, cara, eu só tinha 1 hora por dia, É meu cara. momento. Pô, me perdoa, cara, mas é o meu momento. E teve gente que virou meus amigos. Pô, cara, vou respeitar seu momento. Os caras chegam, oi, aí, beleza? Tem cara que não olha na minha... Uma pessoa em si, que não olhou mais na minha cara. Falou, não quero mais conversar com você. Eu falei, cara, I'm so sorry. Que pena. Que pena, né? Perdeu Sim. uma conexão de ouro extrema, hein, pastor? Eu até quero falar sobre isso também, ainda bem que chegou. Será que dá tempo? Dá tempo. Dá tempo. O Alexandre, que é nosso, né, conhecido, ele sempre falou para mim, conexões de ouro, né? Que são extremamente importantes na nossa vida. O que é uma conexão de ouro, pastor? E qual a importância dela Joia. também? Conexão de ouro é uma pessoa que vai passar pela tua vida e existem vários tipos de conexões. Às vezes é uma conexão que passa e nunca mais você vê. Mas no dia que ela passou, ela te conectou a alguém que mudou seu destino. Às vezes essa conexão vai viver com você. Então, por exemplo, eu sou pastor de uma igreja chamada Bola de Neve, que hoje são 500 igrejas no Brasil e no mundo, já é mais famosa e tal, mas eu abri a 5ª. Então não tinha fama, não tinha nada. Quem me conectou ao cara que abriu lá em São Paulo? Um amigo. Eu não conhecia o cara que abriu em São Paulo, eu conhecia ele. E ele vinha para Curitiba e para Ponta Grossa me ajudar nas apresentações. Aí ele falou, ei, eu conheço um cara que faz o que você precisa. Então a conexão de ouro é aquela pessoa que às vezes, eu vou te apresentar, igual o cara que me apresentou o William Douglas. Doutor William, vem cá, vou te apresentar o Bigardi. E a gente trocou o telefone e de repente ele começa a me ajudar a escrever livros. São esses caras. E você, conexão de ouro. Não necessariamente é uma pessoa agradável, não necessariamente uma pessoa inteligente, não necessariamente vai viver com você, às vezes vai passar. Você vai... Por isso que é importante a gente, né, aqui em Curitiba, cumprimentar as pessoas no elevador. Sim. Você nunca sabe, Um cara. simples bom dia, né? Você nunca sabe quem é o cara que... Pô, eu conheço um cara que pode te ajudar.
E o cara faz uma ligação, ele só te viu... mente blindada. Caras que pegam um livro, pô, você quer distribuir para os policiais? Eu tô indo nos batalhões porque alguém ouviu falar, um comandante gostou da ideia e começou as coisas a acontecer. Começaram assim, começou a fluir. Mas é uma pessoa, entendeu? Então, é o poder dos relacionamentos, cara. Eu prezo muito sobre isso também. Relacionamento é primordial, né? Tudo, cara. Tudo. Legal. Então, como o senhor bem sabe, a gente vai ter que finalizar já. Qual é a última mensagem que o senhor deixa pra gente, resumindo tudo isso que a gente já conversou, para os nossos pinhãozinhos levarem pro coração deles? Se você puder olhar para aquela câmera ali, ó. Legal. Que daí já foca no senhor e fica bem... Gente, eu não posso esquecer da minha essência, não importa o que eu faça, eu nunca vou deixar de ser um cara que tem uma missão na vida, que é conectar pessoas ao seu propósito. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem busca o seu propósito, e o seu propósito está escondido naquele que te criou. Então, às vezes, as pessoas não usam um material na sua essência porque não lê o manual. Eu tenho um celular muito bom, porém o meu celular eu uso para pouquíssimas coisas. Eu sei que eu poderia usar muito mais, mas eu joguei fora o manual, nem preciso. Só que a nossa vida não é um celular, a nossa vida tem um manual. Então, se todo mundo tem uma Bíblia em casa, começa a ler, começa a falar, Deus, se é real o que esse cara está falando, eu quero ter uma experiência. E que um dia a gente possa se encontrar. Vai nos visitar, entra no meu Instagram, manda uma mensagem. Vai ser bem importante a gente conversar sobre isso, tá bom? Beijo, obrigado. Pessoal, muito obrigado por mais um episódio. Pastor, muito obrigado pela presença, foi extremamente importante para nós. Obrigado de coração, foi uma aula. Obrigado mesmo, obrigado, Ju. Então, pastor, muito obrigada. Também agradeço muito a sua presença, tudo que você passou pra gente, toda essa mensagem. Foi um ensinamento, né? Foi pouco tempo, mas foi um ensinamento muito grande. Obrigado. Então, é isso, pinhãozinhos. Espero que vocês tenham gostado assim como a gente. Se inscreve no canal, deixa o joinha, segue a gente nas outras redes sociais, segue o pastor também e tchau!